Graça e paz, meus amados, está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical aqui no meu e no seu canal Tens um Minuto. E já estamos chegando à reta final desse quarto trimestre de 2022. Foi um prazer estudar com você e será um prazer continuar estudando e aprendendo da palavra de Deus aqui no nosso canal. Como eu falei para você, estamos na reta final e hoje abordaremos a lição de número 10, que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Se assim Deus nos permitir, essa aula será aplicada no dia 4 de dezembro de 2022, no próximo domingo. Nesta presente lição, iremos estudar sobre as promessas de Deus de restauração do seu povo, de ajuntá-los novamente na terra em que Deus deu por herança. Também estudaremos um dos oráculos mais conhecido, que é o Vale de Ossos Secos. Então, sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo e a partir de agora se deleitar na palavra de Deus. Vem comigo! Meu querido, muito obrigado por estar conosco, nos ajudando, compartilhando, curtindo, deixando o seu comentário. Você não sabe o quanto isso nos alegra em saber que esse trabalho a qual nós realizamos aqui está te alcançando e te ajudando de alguma forma. Não deixe de compartilhar com aquele irmão que você conhece das escolas bíblicas dominical. E sempre que houver um vídeo mais difícil de interpretação, como você já sabe, eu publicarei outro ajudando, como eu fiz essa semana, corroborando e ajudando a lição de número 9 de Gog e Magog. Esta semana não será diferente, também publicarei um outro vídeo de apoio, mais à frente eu falarei para você sobre essa lição de número 10. Mais uma vez, meu muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vai deixando o teu like aí, já curtindo e nos ajudando aí. Assim, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. O nosso textuário está lá em Romanos, capítulo 11 e o versículo de número 26. Eu leio para você. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Tendo lido o nosso textuário e nossa verdade prática, eu te convido a você continuar com sua lição aberta ou pegar a sua Bíblia aí nesse momento e abrir em Ezequiel, capítulo de número 37, leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. É um texto bastante extenso, porém fundamental para entendimento da nossa lição nesta data. Leia comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso.
E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Tendo lido a nossa leitura bíblica em classe, eu quero apresentar para você a nossa palavra-chave. E a palavra de hoje é a palavra restauração. Veja o significado. O léxico define restauração como ação ou resultado de restaurar, também denominado por restauro. Ainda diz a ação de recuperar ou arranjar, conserto, retoque ou recuperação. Essa palavra tem sua etimologia no latim, na palavra restauratione. Esse é o significado de restauração aqui no léxico. Porém, durante a nossa aula, entenderemos melhor esse significado e a sua aplicação ao povo de Israel. Com isso, vamos para o nosso primeiro tópico. Meus amados, o nosso primeiro tópico tem por título sobre o significado do vale de ossos secos. E o primeiro subtópico tem por título os ossos secos. O segundo, o significado. E o terceiro, a promessa de Deus. Pois bem, à guisa de introdução, eu tenho certeza que você conhece a passagem do Vale de Ossos Secos. Se não é a mais famosa, é uma das mais famosas do livro de Ezequiel, que muito é pregado, muito é ensinado. É a profecia de restauração do povo de Israel. Vale lembrar que nós estamos estudando hoje o capítulo 37, mas na lição passada estudamos o capítulo 38 e 39. Eu lembro mais uma vez que foi escolha do autor da revista, uma forma pedagógica dele de fazer dessa forma. Então ele apresenta todos os oráculos e agora ele está começando a trabalhar agora em cima da restauração do povo de Israel. Isso não fez nós perdermos nada durante todos os estudos. Apenas ele fez de forma pedagógica desse jeito. Pois bem, meus amados, nós podemos entender e dividir o capítulo 37, esse oráculo, de duas partes. A primeira, nós podemos dividir que é a visão do Vale de Ossos Secos como uma promessa divina de restauração de Israel como nos tempos antigos. Essa restauração vai ser nacional e espiritual. Isso você vê do versículo 1 ao versículo de número 14. A segunda parte, a partir do verso 15, trata do mesmo assunto, mas o enfoque é a reunificação dos reinos, ou seja, de Judá e Israel. Aí, como você sabe, as 10 tribos do norte, como nos dias de Davi, antes da separação, como aconteceu no período de Roboão, como você sabe. Então,
A guisa de introdução, essa é a informação acerca deste oráculo. Analisando aqui o nosso primeiro subtópico, a primeira coisa que nós destacamos desse oráculo é a seguinte coisa, é que o profeta não diz exatamente que Deus levou ele para o vale, mas ele diz que Deus levou em espírito para o vale. É bom que você tenha isso em mente, porque faz toda a diferença na hora de entendermos o oráculo. A segunda parte que eu destaco para você é que ele foi conduzido, como aqui já lemos, em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos. Veja, mais uma vez, o autor não diz exatamente que Deus levou ele para o vale, mas que Deus, ele diz, o Senhor me levou em espírito para o vale. Outro ponto que ele destaca desse vale é a situação dos ossos. Ele diz que esses ossos não estavam apenas secos, mas sequíssimos. Quando começamos a analisar o segundo subtópico, que fala do significado, Deus vai começar a explicar do verso 11 ao verso 14 quem são esses ossos secos. Ele diz, olha, os ossos secos é a casa de Israel, Ezequiel. E o povo de Ezequiel mesmo vai falar, os nossos ossos se secaram, ou seja, a nossa esperança foi embora. Veja que é uma coisa que eu destaco aqui, que esse oráculo, quando foi entregue para Ezequiel, provavelmente foi logo após ele receber a notícia da destruição de Israel e também do templo. Isso é o entendimento da maioria dos estudiosos sobre Ezequiel. E aí Deus usa o profeta trazendo esperança para aquele povo. Até porque Ezequiel já tinha falado anteriormente que esse cativeiro demoraria. Mas agora eles estão totalmente abalados, porque as duas primeiras levas e a terceira que está a caminho de lá, traz um drama bem maior para o povo. E agora, o que será de nós? A nossa cidade natal, a terra que Deus nos deu, está destruída, arrasada. O templo, um referencial da glória de Deus, não existe mais, né? Então você pode ver que é uma situação caótica. Em meio a esse caos, Deus então usa o profeta para trazer essa mensagem de esperança. Para você ter uma ideia desse quadro do povo de Israel em Jerusalém, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 137. Esse salmo, ele ressalta e nos mostra bem como estava o povo de Israel lá na Babilônia. O subtítulo desse salmo é Saudades da Pátria. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, olha o detalhe, os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então o povo de Deus diz, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? E eles começam, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Esse era o quadro do povo de Israel nesse livro do profeta Ezequiel. E é em meio a esse caos, a esse momento de desespero, esse momento de tristeza profunda, que Deus vem com uma palavra de restauração. Vocês estão identificados como ossos sequíssimos. Vocês entenderam que a sua esperança foi embora. No entanto, em meio a esse caos, eu quero trazer uma palavra de esperança para vocês. Como Deus é maravilhoso. É por isso que em Oséias,
capítulo de número 6 e o verso de número 1 diz: o mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. As feridas foram necessárias para que o povo de Deus entendesse e compreendesse o quanto eles eram necessitados de Deus, que eles eram dependentes do Criador, que eles não podiam viver sem Deus. Mas aquele Deus que feriu para eles aprenderem, que castigou eles, foi o Deus que prometeu trazer restauração. Isso nos traz uma viva esperança nos dias de hoje, porque o Deus é o mesmo. E por mais que o homem tente servir a Deus, por mais que o homem às vezes se dedique e venha a um dado momento ele cair, ele se afastar do Senhor como fez Israel, se há uma promessa de Deus para esse povo, para essa pessoa, Deus o ferirá, mas Deus também o restaurará, assim como fez com Israel. Então, como é bom esperar nas promessas do Senhor, porque em meio ao caos, Ele vem com uma promessa de esperança para o seu povo. É por isso que o C.S. Lewis diz, olha, Deus em meio às nossas alegrias, Ele sussurra aos nossos ouvidos, mas em meio às nossas dificuldades e tribulações, Ele grita aos nossos ouvidos. E você sabe que o gritar aqui é o despertar para que nós possamos ficar de pé e continuar na jornada. Dito isto, eu quero te convidar para nós estudarmos, prosseguirmos estudando agora no segundo tópico dessa lição. O nosso segundo tópico tem por título sobre a dispersão dos judeus entre as nações. O primeiro subtópico diz: as diásporas de Israel e Judá. O segundo diz: renasce Israel. E terceiro, restauração nacional. Pois bem, podemos dividir a diáspora em duas partes. A primeira aconteceu em 605 a.C. Isso ocorreu na Babilônia. Aqui eu abro um parêntese, porque também a dispersão do povo do Reino do Norte pela nação assíria também conta nessa primeira diáspora. Essa dispersão, essa levada deles para o cativeiro acontece em 722 a.C., ou seja, mais de 100 anos antes do cativeiro de Judá pela Babilônia. Isso é um detalhe que você deve guardar muito bem. Então, a primeira diáspora narrada consta com o povo de Judá e o povo do Reino do Norte, sendo que de uma para outra nós temos quase 100 anos de diferença. Quase não, perdão, mais de 100 anos de diferença. No entanto, o retorno dos judeus a que se refere esse oráculo, essa profecia, está destacado na segunda diáspora e não na primeira. E a segunda diáspora acontece 70 depois de Cristo, quando o general Tito vai invadir, destruir o templo e destruir Jerusalém. E essa diáspora, espante você, vai durar nada mais, nada menos do que 18 séculos, ou seja, 1800 anos. Vai pegar de 70 depois de Cristo a 27 de novembro de 1947, quando Israel se torna Estado, reconhecido pelas Nações Unidas, ou seja, a ONU, e essa Assembleia Geral é dirigida pelo brasileiro, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Então veja, 1800 anos de diásporas. E aqui agora eu falo para você, eu não vou me deter nem ao renasce Israel e nem à restauração nacional de Israel. Por quê? Porque eu farei um vídeo específico para você sobre essa trajetória desses 1800 anos, de como Israel se tornou Estado novamente e a potência que ela é hoje no mundo e como ela é vista pelas outras nações. Então, eu farei um vídeo à parte, falando um pouco sobre geopolítica, teologia, desse segundo subtópico e terceiro subtópico
desse segundo tópico. Por isso, eu vou parar aqui e me deter, falando apenas da primeira diáspora, da segunda diáspora, como eu falei para você agora. Dito isto, eu quero destacar ainda para você outra coisa, que esta restauração nacional de Israel, como é destacado aqui, só para não deixar aqui aberto para você, acontecerá em duas etapas. A primeira etapa é uma restauração nacional ligada à terra, e a segunda é uma restauração espiritual ligada à fé. Você pode perceber que quando Israel sai da Babilônia, já sai diferente, transformada. Otoniel, por que essa profecia não diz respeito à primeira diáspora? Porque a primeira diáspora, depois que Ciro decreta o retorno do povo para Jerusalém, nem todo mundo vai voltar, nem com Ciro e nem com Dário. Muitas das pessoas continuará sua vida na Babilônia, porque tinha se estabelecido e crescido financeiramente lá. Então é por isso e por outros motivos que eu explicarei para você no outro vídeo, de apoio a essa aula, que esse oráculo, essa profecia do capítulo 37 se refere à segunda diáspora. E nesse período aqui desse segundo vídeo, também trataremos da questão da Alemanha, do período nazista, que terá todo um contexto dentro dessa história de Israel. Vale muito a pena você ficar atento a esse vídeo que eu publicarei daqui para domingo à noite, tá bom? Será um vídeo de apenas 10 minutos. Nosso terceiro e último tópico tem por título sobre o milagre do século XX e tem por subtópico: primeiro, o testemunho de Deus para o mundo. Segundo, o status de Jerusalém entre as nações. E terceiro, a restauração espiritual. Quero ler para você esse tópico, o testemunho de Deus para o mundo, de acordo com o autor da revista, pastor Ezequias Soares. Ele diz o seguinte: Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. E isso se cumpre hoje. Está lá em Jeremias capítulo 30 e o verso 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Ou seja, a promessa está cumprida em parte. Parte dessa promessa feita lá em Ezequiel capítulo 37 foi cumprida. Os ossos já chegaram. Muita gente que estava espalhado como aqueles ossos já se uniram. A carne e os tendões já estão no local. Eles já estão formado o corpo, mas estão aguardando o quê? Esse renovo, essa restauração espiritual. E aqui eu destaco uma coisa para você: como Deus zela para com o seu povo. Fez a promessa que seu povo continuaria e que as nações que o castigaram desapareceria. E isso aconteceu. Como Deus é poderoso e zela pelo seu povo. Então Israel está aguardando sim o fim dessa diáspora, onde todos os filhos estarão juntos, e também esse renovo espiritual sobre Israel. Com isso, o nosso segundo subtópico diz o status de Jerusalém entre as nações. Você sabe que Jerusalém ainda é apertada de um lado, é apertada de outro, mas também é apoiada por um lado e também por outro. Se você perceber, hoje Israel é uma potência em tecnologia, tanto em tecnologia da informação, quanto de guerra, como bélica, né? Como também na agricultura. Então, é um povo abençoado por Deus. No vídeo que eu farei, eu também falarei sobre o tratado daquela divisão da Palestina que aconteceu, onde Israel recebe de volta as suas terras. Fique atento com isso. E, por último, essa restauração espiritual. E o autor da revista destaca: quando o Espírito de graça
e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Restauração esta que está supracitado em Zacarias, capítulo 12, verso 10, em Ezequiel, capítulo 37, versículo 23 ao 28. Então vale muito a pena você ler aí na sua casa com mais tempo. Entenda uma coisa, meu querido. Mais uma vez nessa profecia, nós podemos destacar a graça de Deus quando olhamos para o quadro de Israel sendo representado por esses ossos secos, é que o povo estava em pecado, o povo tinha abandonado Deus, o povo tinha se desviado do caminho. Esse era o quadro do povo de Israel. Aí eu te pergunto, se fosse na ótica humana, esse povo merecia alguma coisa? Não. Merecia a morte, merecia o abandono. Mas há uma coisa que me alcançou e te alcançou, que não foi por mérito nosso, que não foi porque nós somos bonzinhos ou os melhores. Não. O que nos alcançou foi a graça divina de Deus, o favor imerecido que nos alcançou e que alcançou a Israel, mesmo quando ele estava em caminhos errados. Mas eles aprenderam e se arrependeram dos seus maus caminhos. E Deus fez cumprir a sua promessa, em parte cumprida, e saberemos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Com isso, eu agradeço a Deus por você ter ficado até esse momento conosco e eu te aguardo na nossa 11ª lição semana que vem. Não se esqueça, logo mais estarei publicando um vídeo de apoio a essa lição. Só não falei aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Forte abraço e uma boa aula para você.